Salve, meus fofos! Aqui é o Lucas Prado, professor de vocês de Física, mais especificamente da Frente 2 de Eletromagnetismo. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa matéria. Peço desculpas já de antemão a demora, tive alguns problemas, só que agora as aulas vão acontecer normalmente. E a gente vai começar a nossa aula 2 sobre natureza elétrica da matéria. E em vista que a nossa primeira aula foi de notação científica, espero que tenha ajudado vocês. A nossa aula agora vai ser realmente de física e a gente vai realmente entrar na matéria de fato. Bom, antes de tudo, eu gostaria de lembrar vocês referente ao Google Classroom, que é a plataforma que eu considerei válida para utilizar com vocês, referente à postagem dos vídeos. Também tem o canal no YouTube, junto com os outros dois professores, que vai dar um teor de organização muito maior para vocês quando forem assistir os vídeos. Só que o Google Classroom, eu espero que vocês acompanhem lá também, porque além de fazer as postagens dos vídeos, eu vou fazer as postagens das atividades. Vocês podem comentar as atividades, vocês podem comentar os vídeos, vocês podem dar ideias, mandar questões, que é o mais importante, mandar as dúvidas referentes às atividades e aos vídeos. E lá a gente consegue ter uma aproximação um pouco maior, tendo em vista que as aulas presenciais aí estão até sem data para voltar. E nessa época de quarentena, espero que todos estejam em casa e ninguém saindo, pelo amor de Deus, a gente consiga desenvolver uma proximidade bacana. Também vai ter o grupo no WhatsApp, que se você está vendo o vídeo agora, provavelmente você teve acesso à publicação do Facebook e lá tem toda a orientação para vocês entrarem no grupo, certo? Então, eu espero que vocês entrem no Google Classroom, acompanhem, mandem suas dúvidas e é isso. Vamos para a aulinha. Bom, falando um pouco sobre o contexto histórico da origem da eletricidade, a gente começa na Grécia Antiga, por volta de 640 a 548 anos antes de Cristo, com Tales de Mileto. E é fantástico essa interdisciplinaridade, porque Tales de Mileto é citado em diversas outras matérias, como filosofia, história, até em geografia, se a gente for a fundo mesmo, a gente estuda sobre Tales. E na física ele não ia ficar de fora, certo? Tendo em vista que o Tales, pensador grego, teve as primeiras evidências sobre a origem da eletricidade, como que ele fez isso? Como que ele determinou essas características elétricas de alguns materiais em específico? Bom, ele pegou um pedaço de âmbar, certo? Que era uma pedra comum tirada da natureza, e atritou ou friccionou com um pedaço de lã. O que que esse processo experimental, olha só, desde Tales de Mileto, a gente aí com método científico, o resultado desse experimento originou? No final do atrito, do ato de fricção, os dois materiais eles se aproximavam, certo? Tendo ali alguma coisa que uma força, algum tipo de origem de alguma coisa que Thales no começo não sabia explicar e também nem soube, para que elas se aproximassem, certo? E aí está a nossa primeira evidência experimental do processo de eletrização, que a gente vai ver depois que é denominado um processo de eletrização de materiais por atrito, no caso, certo? Thales, não sabendo o que está acontecendo fisicamente, atribuiu esse fenômeno a que se os materiais tivessem algum tipo de alma, certo? E desse modo eles se atraíssem mutuamente após o processo de eletrização. Não, não podemos julgar aí a primeira expectativa de explicação, quer dizer, sobre a eletricidade. Bom, e é bastante discutido esse negócio de alma dos materiais, porque é uma ruptura com as crenças da época, tendo em vista que tudo que as pessoas não sabiam antes era atribuído aos deuses. Ele atribuiu a alma, também é algo subjetivo, só que está aí uma ruptura e o início do pensar científico que a gente diz, né? Enfim, também os gregos foram os responsáveis por descobrir o magnetismo, que diferente a priori da eletricidade em si, mas a gente vê que depois eles se correlacionam mutuamente, o magnetismo também foi descoberto pelos gregos pelo simples fato deles encontrarem na natureza materiais
de origem magnética, como por exemplo a magnetita, que naturalmente atraíam o ferro, que foi o primeiro material testado que essa força magnética atuava, certo? E foi um procedimento muito simples também, onde você retirava um pedaço de magnetita da natureza, aproximava um pedaço de ferro e era observado a atração desse material pela magnetita. Um fenômeno extremamente importante, porque mesmo a gente não sabendo, a gente não, os gregos não sabendo o que está acontecendo, tinha aplicação direta. Porque por volta do século XI, mais ou menos, os árabes utilizavam o processo de magnetização para magnetizar pedaços de ferro bem fininho, agulhas de ferro, e o fato de você magnetizar e colocar sobre uma superfície onde ela pudesse se mover, você... Bom, só que em 1540 a 1603 foi quando viveu William Gilbert. Aqui esse antes de Cristo vocês desconsideram, porque a gente já estava na Idade Média, vou ter que consertar depois. A gente trata de um cara muito importante, sendo ele médico da Rainha Elizabeth, e em seu livro sobre magnetismo, não é sobre eletricidade, mas sobre magnetismo, ele foi o primeiro a distinguir os fenômenos magnéticos dos fenômenos elétricos, certo? Foi o primeiro cara que conseguiu fazer essa separação entre a magnetita, por exemplo, os efeitos da magnetita e os efeitos do atrito com âmbar e lã, por exemplo, feito lá por Thales lá atrás. Tendo em vista que era uma época muito conturbada, onde a gente não tinha produção científica como tem hoje, o William Gilbert foi o primeiro a identificar essa diferença. Ele também foi o cara responsável por mostrar que não só é atribuído ao âmbar e à lã, mas é atribuído sim a diversos materiais esse processo de atrito, esse processo de eletrização por atrito, como a gente pode ver nessa imagem aqui, ó, atritar uma barra de vidro, uma barra de âmbar. Posteriormente eu consigo atrair pequenos objetos pelo acúmulo de carga que eu tenho aqui na minha... acúmulo ou falta de carga que eu tenho aqui no meu bastão, certo? E foi William Gilbert, por volta de 1600, lá um pouco antes da sua morte, que conseguiu, em seu livro de magnetismo, identificar essas diferenças e identificar que vários materiais também poderiam assumir essa característica que inicialmente era só do âmbar, certo? Bom, mais para frente, em 1660, a gente tem o Otto von Guericke, certo? Que foi o primeiro cara a produzir um experimento grande, por isso que ele tem destaque, onde a gente pode ver, por meio da eletrização também por atrito, que a gente vai estudar um pouco mais a fundo mais para frente, ele tinha uma bola coberta com enxofre, dentro com enxofre, perdão, onde ao rodar uma manivela e ao rodar essa bola, o enxofre lá dentro fazia com que houvesse um atrito muito grande e um processo de eletrização muito grande. Desse modo, ele conseguia acumular grandes quantidades de carga dentro dessa esfera, certo? Conseguindo atrair pequenas coisas, grandes quantidades de pequenas coisas que estejam à sua volta, certo? Como filetes de metais, pedaços de papel, mas isso tudo de uma vez só, tendo em vista que a eletrização era grande pelo fato dele rodar essa manivela e ter grande acúmulo de carga nessa esfera. Isso impressionava qualquer um na época que não sabia o que estava acontecendo, certo? Onde a eletricidade estaria, porra, distantíssima ainda de ser descoberta. Então foi um ponto muito marcante, tendo em vista que foi o primeiro experimento grande a ser construído. Só que aí a gente começa a ter um ar um pouco mais científico, um pouco mais embasado, em 1729, mais ou menos, com Stephen Gray, onde ele observou que é possível transferir cargas elétricas de um bastão de vidro, por exemplo, para uma bola de marfim, pendurada necessariamente por um barbante. Olha lá a experiência. Vamos imaginar. Eu tenho uma bola de marfim, certo? Inicialmente neutra, presa por um barbante. A gente já sabe que o barbante não vai conduzir eletricidade, só que ele não sabia antes. Então, nessa configuração, ao aproximar um bastão anteriormente
atritado, um bastão de vidro anteriormente atritado, ou seja, com um acúmulo de carga, ao aproximar esse bastão da minha bola de marfim presa por um barbante, eu observava a transferência de carga para essa bola de marfim, certo? Perfeito. Se eu pegasse a mesma bola de marfim e pendurasse por um cabo metálico de ferro, por exemplo, ele observava que nada acontecia. Não existia transferência de carga. Ou seja, alguma coisa está fazendo com que as cargas fluam através de algum lugar e não aconteceu o mesmo efeito de eletrização, ou seja, eu não estou conseguindo eletrizar a minha bola de marfim porque está fluindo essas cargas e não está ficando ali na bola. Ou seja, o fio metálico, que a gente vai determinar mais para frente como um condutor, está fazendo com que essas cargas se percam e não se acumulem na bola de marfim. Isso é muito interessante, é um conceito muito interessante, porque a gente já começa a falar de fluido em relação às cargas, ou seja, elas se movem, elas se movimentam, certo? Então existe um fluxo de fluido, ou seja, um fluxo de carga determinado pelo Stephen Gray, que é um conceito muito importante mesmo, porque assim a gente vai construindo o conhecimento e vai determinando como a eletricidade vai surgir, certo? Parece ser algo muito trivial quando a gente pensa no terminado aqui hoje pra gente. Só que é algo que para as pessoas não fazia sentido nenhum. Então, quem consegue pensar em pelo menos alguma coisa é genial, tanto que marcou aí o Stephen Gray. E o conceito de condutores isolantes relacionados às bolas de marfim e os seus respectivos pedestais, né? Quem estava segurando. Bom, um pouco mais tarde, por volta de 1733, após toda essa ideia de transferência de carga entre objetos e o fluxo de fluido, certo? O fluxo de cargas, tanto quanto a ideia de condutores e isolantes descoberto por Stephen Gray, um marco extremamente importante, a gente fala sobre o Charles Dufay, certo? Que foi um físico muito importante para a descoberta da eletricidade, certo? Para a descoberta não, para a construção do conhecimento referente à eletricidade, certo? Lá por volta de 1733. E qual foi a sacada do Dufay, que foi o precursor da ideia de positivo e negativo que a gente conhece hoje em relação às cargas elétricas? Bom, inicialmente, Dufay fez o seguinte experimento. Procedimento experimental, olha lá o método científico. Bom, vamos lá. O que ele pensou? Se eu tivesse duas bolas de isopor penduradas por qualquer coisa que for, que é isolante e não vai deixar que a carga flua por esses pedestais, pelo material que está segurando essas bolas de isopor, certo? Se eu friccionar um pedaço de seda em um bastão de vidro, eu vou ter ambos os materiais eletrizados, certo? O bastão de vidro vai estar eletrizado, a seda vai estar eletrizada, os dois materiais são diferentes, então a eletrização deles são diferentes, então possivelmente se eu aproximasse eles iam se atrair, mas a ideia não é essa. Os dois materiais eletrizados, quando eu inicialmente toco as esferas de isopor só com o bastão de vidro, e depois eu aproximo essas esferas, eu observo que elas se repelem. Opa, interessante. Se eu faço o mesmo procedimento, só que tocando as bolas de isopor com a seda, as duas, e aproximo as bolas, também eu percebo que elas se repelem. Interessantíssimo, interessantíssimo. Por mais que se eu aproximasse o bastão da seda depois do processo de eletrização eles se aproximassem, eles se atraíssem, quando eu faço isso isoladamente em relação às bolas, então eu eletrizo as bolas de isopor só com o bastão ou só com a seda, elas vão ter a mesma característica, certo? E vão se repelir, a priori. Só que, se eu posteriormente entro em contato com a esfera só com o bastão, uma esfera, e a outra esfera com a seda, e aproximo essas esferas, eu observo que elas se atraem, certo?
Então, o Charles Dufay teve uma sacada muito forte nesse procedimento experimental, que foi a ideia de dois tipos de carga. Uma chamada de carga vítrea ou vítreo, denotada pelo fato da eletrização através da transferência de carga do bastão de vidro, e o tipo de carga resinoso, que era proveniente da seda, desse outro tipo de material, diferente do vidro, que acabou eletrizando as bolas do mesmo jeito, eletrizando as bolas de isopor, certo? Então aí a gente já tem, pelo método, pelo processo de fricção, que a gente vai ver depois que é um processo de eletrização por atrito, o Charles Dufay foi lá e pensou, opa, se eu atrito esses dois materiais, acumulo carga e faço os testes isoladamente depois, eu percebo que eles se repelem, se atraem, então, opa, existem dois tipos de carga, certo?